E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Livel Alves, esse é o canal lá do PAN e hoje a gente vai falar sobre o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Faz um tempinho que eu não falo sobre política aqui, então eu achei que seria interessante trazer esse tema do VAT, o movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho. Se você me segue no Instagram, você já conhece um pouco, porque eu tô sempre compartilhando sobre nos stories. Se você não segue, @ladopan e @Livia_Alves Cruz. São meus dois Instagrams, os dois são liberados, pode seguir os dois e acompanhar. Caso você queira conversar comigo também, é só mandar uma DM. Eu respondo com um pouquinho de demora, mas eu respondo. E o movimento VAT, ele é um movimento do Rick Azevedo. O Rick Azevedo, ele acabou se tornando uma imagem desse movimento, porque foi ele que ele começou, acho que se não me engano, foi no TikTok, ele fez um vídeo falando sobre como era injusta essa escala de trabalho e que isso não se atualiza, e que, pra vocês terem uma noção, quem trabalha na escala 6x1 são, tipo, boa parte da população brasileira. E essas pessoas, elas só têm um dia de folga na semana, né? Essa escala 6x1 é, tipo, trabalha 6, folga um dia. E nessa escala, tem vários BOs que acontecem, tipo, adoecimento mental, adoecimento físico mesmo. Muitos desses trabalhadores são trabalhadores braçais, tipo, sei lá, a galera que faz construção civil, por exemplo, que tá, tipo, passa 6 dias da semana carregando peso, um monte de coisa, pra chegar no único dia que sobra da semana e pra descansar. E assim, não é o suficiente você descansar fazendo um trabalho pesado desse. E mesmo que não seja um trabalho braçal, um trabalho de você ficar olhando pra uma tela de um computador 6 dias por semana, atendimento ao público, tudo isso é muito cansativo, cara. E o movimento Vida Além do Trabalho, ele vem com esse objetivo de, primeiro, proibir a escala 6x1, né? Que os trabalhadores que trabalham 6 dias na semana passem a trabalhar 5, tem mais um dia de folga. E também fazer uma alteração para que venha a escala 4x3, que seria o modelo de trabalho tradicional se tornar trabalhar 4 dias por semana e ter folga de 3 dias. E as pessoas ficam, nossa, mas isso vai quebrar a indústria. Mas vamos lembrar que a indústria iria quebrar se crianças parassem de trabalhar, crianças tipo de 6, 7 anos. Porque se uma criança não trabalha, como é que alguém vai mexer nas máquinas grandes e só os bracinhos delas cabem ali? Ou então que as grávidas têm que trabalhar, né, durante todo o período de gravidez e até depois que tem filhos, porque senão isso vai quebrar a indústria, sabe? Então, sempre vai vir esse discurso quando na verdade não é real. A escala 6x1, ela existe desde que o domingo virou folga, né? Então, assim, antes disso era a semana inteira. Só que a gente não tá considerando, pelas pessoas que reclamam dessa mudança, não estão considerando que a gente teve uma mudança excepcional na humanidade chamada tecnologia. Então, assim, nos dias de hoje, o nosso trabalho, ele não precisa ser mais tanto para produzir o mesmo de antes. Hoje em dia a gente produz, tipo, 5 vezes mais do que a galera que trabalhava 20 anos atrás. E a gente ainda continua recebendo salário mínimo, a gente continua trabalhando na escala 6x1, a gente continua não tendo folgas adequadamente remuneradas, a gente continua vivendo numa escala de trabalho que é escravagista. Esse é um trabalho análogo à escravidão. O que você recebe não dá pra você pagar o seu aluguel, sustentar seus filhos ou sustentar a sua vida. Até uma pessoa que é solteira, que vive sozinha, não consegue se sustentar com um salário mínimo. A gente tem muita coisa que tem que debater, mas uma das coisas que é excepcional ser falado é sobre a mudança da escala 6x1 para ela ser extinguida pelo fim da escala 6x1 e a gente passar a ter uma escala que tenha mais folgas e com uma remuneração adequada. Pra ficar claro, essa mudança da escala, independente de você trabalhar com banco de horas ou não, essa mudança de escala não vai afetar o seu salário. O salário tem que permanecer o mesmo. Isso vai fazer parte da PEC. A PEC pelo fim da escala 6x1, ela tá sendo votada e a gente tem muitos partidos que não estão se colocando a favor. E eu vou aqui, eu sei que eu tenho um ladinho partidário aqui, eu tenho que levantar isso, tá? Mas desses partidos que não votaram, a gente tem, por exemplo, o PT, que poucos deputados votaram, tipo, poucos mesmo, pouquíssimos. O Movimento VAT até publicou aqui, vou pegar pra ficar mais certinho, né? Até o momento, só 30% do PT votou a favor, que foram, tipo, 21 deputados de 68. No PSOL, que é maravilhoso, 100% dos deputados do PSOL votaram. A gente tem que pensar nesses votos, porque, assim, querendo ou não, a escala 6x1 não vai afetar eles, como pessoas, mas vai afetar nós que somos trabalhadores, pessoas físicas, pessoas que trabalham no dia a dia em grandes empresas, pequenos negócios, enfim. Tudo isso tem que ser considerado. A gente tem que ver quem são esses deputados que estão lutando pelos nossos direitos. O
pessoal, 100% deles, são 13, são poucos, né? Mas assim, os 13 votaram a favor da escala 6x1. Inclusive, a Erika Hilton foi a pessoa responsável por pegar esse projeto e levar para a Câmara para votação. E eu tenho que lembrar que o projeto, apesar de ter demorado de ir para votação, ele já tem mais de 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas. É um dos projetos mais bem votados, assim, da história do país. Sim, de longe, assim, um dos projetos que mais movimentaram os trabalhadores, os brasileiros. E é um projeto que demorou a ser votado e quem teve que levar pra lá foi a Erika Hilton. Ela que se posicionou a favor, ela que foi atrás disso, ela que foi encontrar o Rick Azevedo e fazer todo esse processo de tentar levar esse projeto pra Câmara. Acontece que, enfim, nem todos os partidos estão muito favoráveis a isso, né? Isso é muito claro. Por exemplo, o PL, que é o partido do Bolsonaro, claramente, né? Que era o partido do Bolsonaro, não sei qual que é, se ele tá sem partido agora. Mas, enfim, é um partido que é famoso aí porque é um partido mais conservador, que tem uma porrada de gente aí que tem uns pensamentos meio contraditórios à realidade da sociedade. Só teve uma assinatura. Eles têm 95 deputados. De 95, só um votou a favor. E isso tem que ser considerado porque, a gente tá no ano de eleições. Você vai chegar nas urnas e votar em alguém que tá pouco se fudendo pra sua realidade, que não tá ligando pelo fato de que você recebe um salário mínimo, que não tá ligando pelo fato de que você trabalha 6 dias da semana e só um folga e você não tem tempo nem pra cuidar das suas próprias doenças. E vale lembrar que a gente precisa de 171 assinaturas, por isso que precisa cobrar os deputados. Para o projeto ser aprovado e ser levado adiante. O fim da escala 6x1, ele é um projeto muito importante, cara. Enfim, a gente vai ouvir vários discursos sobre isso poder quebrar o país e coisas do tipo, mas porra. E eu acho que assim, uma das coisas que eu quero levantar aqui, eu fui uma pessoa que eu fiz propaganda do PT. No ano das eleições não tinha outra opção. Ou era PT ou era Bolsonaro. E a gente sabe que Bolsonaro não dá mais. Não dava mais. E ainda não dá. Nunca vai dar Bolsonaro. Nunca vai. Assim, uma diferença gritante, entendeu? Se fosse, sei lá, o Boulos contra o Bolsonaro, eu ia fazer propaganda pro Boulos. Se fosse, sei lá, o Haddad contra o Bolsonaro, eu ia fazer propaganda pro Haddad. Se fosse, vamos pegar uma pessoa mais conservadora aqui. Conservador não, se fosse o diabo contra o Bolsonaro, eu ia fazer propaganda pro diabo, cara. Porque o Bolsonaro não dá, tipo, nesse nível, assim, de esdrúxula que seria a situação se a gente voltasse a ter o Bolsonaro como presidente. E muito me admira, muito me incomoda também, que é o fato que o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, foi o partido que não teve votos, assim, para os trabalhadores. Não teve votos suficientes, considerando que eles são 61. Só 21 assinaram. Cara, não tem desculpa, cara. O nome do partido de vocês é Partido dos Trabalhadores. Cadê o trabalhador sendo respeitado? Cadê o trabalhador sendo olhado, ouvido nessa situação em que quem está em pauta é o trabalhador? Agora me diz, vale mais a pena você dar o seu voto pro PSOL, que já de cara, assim, de começo, todo mundo votou a favor, ou pro PT, que diz que é o Partido dos Trabalhadores, só que na hora de votar em favor dos trabalhadores, dá chato sumiço. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O fim da escala 6x1 é uma necessidade. A gente já tá em uma sociedade modernizada, a gente tem internet, a gente tem máquinas, a gente tem robôs. A gente tá usando até IA aí pra fazer várias partes dos trabalhos que a gente faz, ou então pra complementar o nosso trabalho, pra facilitar os processos industriais, fazendo com que as empresas lucrem muito. Os lucros das empresas só cresceram nos últimos anos, só que o trabalhador continua com o salário mínimo, trabalhando numa escala 6x1, em que pouco tem descanso, que não tem dinheiro nem para pagar as próprias contas. E a gente está falando de uma sociedade, vale entrar nesse ponto também, em que a indústria imobiliária é extremamente fora da realidade, em que uma casa simples, custa mais de 200 mil reais. Como é que você paga 200 mil reais recebendo 1.400 por mês? Como é que você faz isso? Não existe isso. Não existe uma sociedade em que dá pra você conviver numa situação dessa. E aí, assim, uma das pesquisas que saiu recentemente é que a nova geração, ela tá sendo uma geração famosa pelo seu empreendedorismo. Em outras palavras, são pessoas que não estão conseguindo se sustentar com o trabalho oficial dessa escala 6x1, tá? Ou então numa escala 5x2. E tem que criar um trabalho novo, tem que fazer um bico, tem que fazer, sei lá, começar a vender bolo na rua, tem que começar a se desdobrar para conseguir criar uma renda que seja a parte do seu salário, porque o salário em si não está sendo suficiente.
Então, assim, a gente não tá falando de uma realidade em que, nossa, o fim da escala 6x1 vai acabar a indústria. A escala 6x1 está acabando com os trabalhadores. Então, assim, foda-se a indústria. A indústria, ela não vai sair no prejuízo, por mais que a gente diga isso. Vários países estão fazendo essa mudança. Várias empresas daqui do Brasil mesmo já começaram a implementar a escala de, tipo, 3 dias de folga, 4 dias de trabalho, para ver se isso vai funcionar, se isso vai manter a escala de trabalho de boa, se a gente vai ter prejuízos financeiros, e essas empresas não estão saindo no prejuízo. Na verdade, algumas empresas, não as brasileiras, mas as gringas que estão fazendo isso há mais tempo, relataram crescimento financeiro, porque com o trabalhador descansado, estando mais satisfeito com a sua vida pessoal, ele trabalha melhor. Isso é óbvio, se você descansa bem, você consegue trabalhar bem. Se você tem uma remuneração boa, você consegue trabalhar bem, porque você não está preocupado com o que você vai comer amanhã. Você não tá preocupado com aquela doença que tá se proliferando em você, burnout principalmente, né, que a doença da nossa época é o burnout. E você não tá se preocupando com coisas básicas da sua vida, então você pode focar no seu trabalho adequadamente. Cara, a gente tá vivendo uma realidade em que uma mãe, se o seu filho ficar doente 2 vezes por ano, ela vai ter o seu dia descontado. Ela não pode faltar no trabalho para levar seu filho pro hospital, porque a CLT só prevê que você possa levar seu filho pro hospital 1 vez por ano. Só 1 vez por ano você pode apresentar o atestado de uma criança que tenha 2, 3 anos de idade e apresentar lá porque ele estava doente, porque se você fizer isso outro dia, isso vai ser descontado, porque o patrão, ele não tem obrigação de levar em consideração a sua vida pessoal. E aí eu acho muito bizarro como eles nunca têm consideração com a gente, eles não têm essa obrigação, porque só sendo obrigação pra eles ligarem, enquanto a gente tem que ficar pensando, não, mas a escala 6x1 vai atrapalhar meu chefe? Não vai porra nenhuma. O fim da escala 6x1, ele é muito necessário. O fim da escala 6x1, ele vai fazer com que pelo menos um pouquinho da desigualdade seja reduzida. E sem falar que o fim da escala 6x1, por terem 2 dias ali sem trabalho para as pessoas, vai ter que aumentar a geração de empregos. Então você tá desempregado, o fim da escala 6x1 pode te ajudar a arrumar um emprego. Porque eles não vão poder mais ficar socando toda uma demanda de trabalho que não faz sentido com a nossa realidade em cima da gente. Então, para isso, vão precisar de mais funcionários. Isso não vai diminuir o seu salário, isso não vai diminuir o salário de quem vai ser contratado. O fim da escala 6x1, ele é necessário para nossa sobrevivência, para nossa vida começar a ser uma vida de verdade. Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa pelo desabafo, eu sei que me exaltei um pouco, mas assim, eu já trabalhei na escala 6x1, assim, por trabalhar na escala 6x1, isso aqui vai ser um relato pessoal, tá, nesse momento, mas enfim. Trabalhando na escala 6x1, eu comecei a beber que nem uma vagabunda. Eu não bebia. Eu comecei a beber na escala 6x1. Eu comecei a virar noites, a minha insônia, que já é uma coisa que é chata, começou a ser, tipo, muito forte. Tinha dia que eu chegava no trabalho, em pé, eu dormia. Assim, tipo, não de dormir em pé, obviamente, mas, tipo, eu não conseguia saber o que tá acontecendo à minha volta. Eu trabalhava numa escala 6x1, em que eu entrava meio-dia no trabalho e saía, era 9 horas da noite. Então, assim, isso no centro. Então era 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar. Então, cara, pensa nessa realidade comigo tendo, tipo, 18 anos de idade, recebendo um salário menor do que o salário mínimo, porque por algum motivo eles colocaram até na minha carteira de trabalho um cargo errado, e eu tava recebendo menos do que a remuneração do que todo mundo que fazia a mesma coisa que eu, e ainda era culpabilizada por tudo que acontecia na empresa. Então, assim, escala 6x1 é uma coisa desumana. Desumana. Sério. Assim, se você não assinou a PEC pelo fim da escala 6x1, vou deixar o link aqui na descrição, assine. Se você tem o seu deputado, que você vê que seu deputado que você votou não aprovou essa PEC ainda, não assinou, vai cobrar ele, cara. Vai no Instagram, vai nas redes sociais, comenta lá, cadê, por que você não assinou ainda o fim da escala 6x1, a PEC? Cobra ele, cobra a galera que você votou. Cobra quem você não votou também, você tem esse direito. Tem rede social, vai lá e cobra. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? Eu sei que eu não falo muito de política, também não vou fazer isso aqui no canal de política ainda. A gente pode ter uma playlist sobre isso algum dia. Se você puder apoiar o canal, seja um membro do canal. Pra ser um membro, você só paga R$ 2,99 por mês. Você também tem outros valores ali que você pode escolher, então vai no que cabe no seu bolso. E se você não quiser ter esse compromisso mensal, manda um pix para pixladopan@gmail.com. Tá aqui na tela, tá na descrição, o seu apoio me ajuda pra caralho. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!